Curso Transporte de Cargas Indivisíveis. Prevenção a Incêndio 2, aula 74. Formas de propagação do fogo. As formas de transmissão de calor entre os corpos estudadas em diversas literaturas são condução, convecção e irradiação. É de grande importância para o combate ao fogo que saibamos como funcionam essas três transmissões. Em algumas situações, podemos ter mais de uma dessas formas de propagação envolvidas na transmissão do fogo. 1. Condução. É a forma pela qual o calor é transmitido de corpo para corpo ou em um mesmo corpo, de molécula para molécula. Exemplo: quando colocamos fogo em um papel, o fogo vem consumindo o papel de um lado e vai progredindo até o outro lado de forma gradual, molécula por molécula. 2. Consecção. Ocorre quando o calor é transmitido através de uma massa de ar, aquecida, de um ambiente para o outro, por meio de compartimentações. Exemplo: nas situações em que você coloca uma carne na churrasqueira e, mesmo sem contato com o fogo do carvão, somente pela propagação do calor, a carne assa. Outra situação é na mesma churrasqueira você sustentar uma folha de papel próxima ao fogo, mas sem encostar no fogo. Com a massa de calor, o papel vai aquecer ao ponto de pegar fogo sozinho. 3. Irradiação. É a transmissão do calor por meio de ondas caloríficas através do espaço. Exemplo: transmissão de calor do Sol para a Terra, através dos raios solares. Se você ficar no sol por muito tempo, sua pele vai queimar. Pontos e temperaturas importantes do fogo. Todo material realiza a troca de calor com o ambiente em que se encontra. Quando o corpo humano produz suor, nada mais é que a tentativa de resfriar o corpo que troca calor com o ambiente. Com os combustíveis, não é diferente. Eles estão em constante troca de calor com o ambiente e, devido a essa troca, eles têm seu estado transformado de sólido para líquido e para gasoso, ou de sólido direto para gasoso. A partir dessa transformação e da continuação do efeito do calor naquele material, eles se combinam com o oxigênio, resultando na combustão. Para cada material, existe uma temperatura diferente para essas transformações. Não vamos nos ater às temperaturas de transformação dos estados sólidos para os líquidos, mas, para efeito de nosso estudo, é importante sabermos as temperaturas das transformações para o estado gasoso, entre outras. Os pontos descritos abaixo só ocorrem devido à presença de calor e, consequentemente, ao aquecimento do combustível. Ponto de fulgor. É a temperatura em que o material começa a liberar vapores, que se incendeiam se houver uma fonte externa de calor. Neste ponto, as chamas não se mantêm devido à pequena quantidade de vapores. Ponto de combustão. Na continuidade do aquecimento do material, atinge-se uma temperatura em que os gases liberados, ao entrarem em contato com uma fonte de calor externa, se queimam, início da combustão, e continuam a queimar sem precisar mais do auxílio daquela fonte de calor. Esse ponto, essa temperatura, é chamado de ponto de combustão. Ponto de ignição. Exige um ponto que o material, em um processo de aquecimento normal, mesmo sem a fonte externa de calor, entre em combustão. Esse ponto é chamado de ponto de ignição. Métodos de extinção do fogo. Com base no que já estudamos até aqui, entendemos que existem métodos de extinção do fogo. E esses métodos estão ligados às atitudes em relação ao elemento do fogo, ou seja, na eliminação de um dos elementos do tetraedro: combustível, calor, oxigênio e a reação em cadeia. Quais seriam, então, os métodos? A. Retirada do material, retirada do combustível. B. Abafamento, retirada do oxigênio, comburente. C. Resfriamento, retirada do calor. D. Quebra da reação em cadeia. Fontes de ignição. A fonte de ignição são as fontes de calor externas ao material combustível e que geram o calor necessário ao início do fogo. Não confundir com o ponto de ignição. As fontes de ignição mais comuns nos incêndios são chamas,
superfícies aquecidas, fagulhas, faíscas, centelhas, arcos elétricos, raios, considerado fonte natural de ignição. As fontes de ignição podem ser as mais variadas possíveis, gerando temperaturas suficientes para iniciar um grave processo de combustão de algumas substâncias inflamáveis. Elas podem ser geradas por uma bituca de cigarro, pela pressão de uma ferramenta sobre uma superfície gerando atrito e fagulha, interior de um dispositivo elétrico, o interruptor de uma lâmpada, ou um dispositivo do circuito eletrônico do aparelho celular. Fim da aula 74.